Aleluia, aleluia. Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na chama do fogo, no meio da sarça ardente, e lhe destes a lei no Sinai. Vinde resgatar-nos pelo poder do vosso braço. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na nossa preparação imediata para o Santo Natal. Estamos às portas e a liturgia, para nos preparar para o Natal, vai nos oferecendo tanto os textos litúrgicos como também essas antífonas. Nós começamos desde ontem a cantar as antífonas do Ó. Elas recebem esse nome, que todas elas começam com um Ó. Ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, ó Oriente, ó Rei das Nações, ó Emanuel. E se nós tomarmos a primeira letra de cada antífona, sabedoria, Adonai, Rei das Nações, chave de Davi, raiz de Jessé, chave de Davi, Rei das Nações, Oriente e Emanuel, e nós lermos da última para a primeira, nós teremos essa frase latina, erocras, que significa virei amanhã. Isto é, a igreja que passa 7 dias chamando por Jesus, e Ele no momento certo responde. É assim, meus santos, também na nossa vida. Nós chamamos pelo nosso Senhor, nós clamamos pela sua intervenção, e no momento certo Ele responderá. Ele é fiel. No momento certo Ele dirá, eis-me aqui. Pois bem, essas antífonas então, desde ontem, elas nos põem nesta expectativa. Elas também se caracterizam, é interessante como é bonito, todas elas trazem um título de nosso Senhor. É a igreja que se volta para Jesus, lhe dá um título cristológico, mas um título de fé, mas ao mesmo tempo um título carinhoso. Ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi. E depois que lhe faz um agrado ao coração, faz-lhe um pedido. É assim, né? A gente se aproxima com fé, com piedade, com respeito e com carinho, e depois a gente pede. Pois bem, em cada antífona, vocês vão ver que todas as vezes, no final vem um pedido. Hoje é um pedido de libertação. A igreja que pede diz, vinde Senhor, libertar-nos. Vinde nos libertar. E aqui, meus santos, é claro que o pedido primeiro de libertação é a libertação do pecado, que o Senhor já começa a realizar com a sua encarnação, e que completará com a sua paixão, morte e ressurreição. Mas que cada um aqui pode também, nessa nossa preparação para o Natal, colocar um pedido particular. Libertar de quê? Talvez pedir a Deus a libertação de você mesmo, do seu egoísmo, da sua falta de amor, da sua pouca generosidade, libertar você dos seus apegos, libertar você daquelas pequenas coisas que impedem de se entregar e progredir no amor de Deus, libertar o seu coração para que as portas não apenas se abram, mas se escancarem
para a chegada do Rei das Nações, do menino Deus que quer nascer no nosso coração. Ele quer fazer Natal na nossa alma, na nossa vida, dentro de nós. Então, que não seja, meus santos, que não seja Natal apenas para o mundo, para o outro, mas que seja Natal dentro do meu coração, na minha alma. Se não for Natal na minha alma, no meu coração, pouco valerá ser Natal lá fora, porque não será salvação para mim aqui dentro. Pois bem, então assim, é importante que nós, durante esses dias, fiquemos atentos, prestando bem atenção a essas antífonas, porque elas também nos ajudam na nossa oração particular. Mas eu também gostaria de lançar um olhar sobre o Evangelho de hoje, tão bonito. Hoje nós meditamos sobre o sim de São José, o sim de José. A gente sempre fala do sim de Maria, e está corretíssimo. Nossa, o sim da Virgem Maria é belíssimo, é grandiosíssimo, mas tão belo também é o sim de São José, a sua entrega cheia de fé a Deus. São José, diz aqui a palavra, que ele era noivo, a Virgem Maria tinha sido dada em casamento a ele. E José, da tribo de Davi, vocês ouviram ontem o evangelho de ontem, que falava a respeito das genealogias, né? Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é filho de Davi, porque José, sendo filho, sendo da família de Davi, ele deu a sua, digamos, Jesus Cristo, como é segundo a lei, descendente de José, e José descendente de Davi, consequentemente Jesus é descendente de Davi. Interessante. Era necessário que José dissesse sim para que as escrituras se cumprissem. Isto é, a gente sempre medita o quê? Nossa, se a Virgem Maria dissesse não, Jesus Cristo não viria ao mundo e as escrituras não se cumpririam. É verdade. Mas se José dissesse não, as escrituras não se cumpririam, porque não obstante Jesus viria ao mundo, mas ele não seria o descendente de Davi, porque a descendência quem dá é o pai. Então era necessário que José livremente desse o seu consentimento para que as escrituras se cumprissem. E aqui nós vemos, meus santos, a graça de Deus e a liberdade do homem, a providência de Deus e a liberdade do homem. Deus que vai providenciando as suas graças, mas que espera a colaboração de cada um de nós. Esperou a colaboração da Virgem Maria, esperou a colaboração de São José, esperou a colaboração, se nós voltarmos um pouco, de São João Batista, espera a colaboração de todos nós, de todos nós. Quando eu falo aqui de São João Batista, porque ele prepara os caminhos de Nosso Senhor para o seu futuro ministério. Pois bem, então diz aqui que José, estando noivo, sendo noivo da Virgem Maria, ela tendo sido dada em casamento a ele, conhecendo a sua pureza e a sua santidade, a pureza e a santidade da Virgem Maria, diz aqui a palavra que ela ficou grávida, que ela lhe apareceu grávida e ele não compreendeu coisa alguma. Pensem aqui, meus irmãos, na angústia no coração de São José. Por um lado, ele conhecia a virtude da Virgem Maria. Por outro lado, ela apareceu grávida e não dizia palavra alguma. E ele não compreendia aquela situação, e o seu coração cheio de angústia faz com que ele tome essa atitude. Diz aqui: José
Mateus capítulo 1, versículo 19. José era justo, era santo. A palavra justo aqui, entendamos, santo. José era santo e não querendo denunciá-la. Por quê? Porque segundo os costumes da época, uma vez noivo, já existia a ligação. E se ela apareceu grávida e o filho não era seu, ele deveria denunciá-la. Mas diz aqui que ele sabia que aquilo não tinha sido uma traição, um adultério. Mas ao mesmo tempo, ele não compreendia coisa alguma. E é interessante aqui, meus santos, quando nós não compreendemos, nós nos calamos e não emitimos juízo. Existem situações em nossa vida para as quais nós não temos uma palavra, porque nós não compreendemos aquela situação. E para que nós não julguemos temerariamente, não façamos um juízo temerário, nós calamos. Nós não emitimos juízo algum. E é tão difícil. Já é difícil calar. E é mais difícil ainda não emitir juízo algum. Isto é, calar não apenas exteriormente, mas calar interiormente. E dizer, prefiro não lançar juízo algum, porque não tenho condições para isso. É uma escola, meus santos, de santidade. E se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós veremos que o quanto isso também nos ajudaria na própria convivência, em família, na nossa casa, no nosso trabalho, porque nós somos muito dados, nós com muita facilidade, nós já emitimos um juízo, um juízo internamente e às vezes até o exteriorizamos, nós dizemos aquilo que nós pensamos, embora muitas vezes, não poucas vezes, nós não tenhamos uma visão completa de todos os fatos para que possamos emitir um juízo seguro e sem erro. Pois bem, então diz aqui a palavra que José, sendo justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Vai deixá-la e de alguma maneira a culpa cairá sobre ele, porque ele abandonou a noiva que estava grávida. Diz aqui que enquanto ele pensava isso no seu coração, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: não tenhas medo, José, de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu, isto é, o anjo quando diz isso, e ele compreende muito bem, tu lhe darás o nome, ela conceberá um filho. Este filho foi concebido pela ação do Espírito Santo. Tu não és o pai, mas tu serás o pai segundo a lei, porque tu lhe darás o nome. Ele será chamado Jesus, ele será Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez conforme o anjo lhe havia mandado. A obediência de São José, de conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para o Santo Natal. Nós estamos nos preparando para esta graça que precisa acontecer dentro dos nossos corações. Peçamos a intercessão de São José, que ele nos ajude para que nós também vivamos esta obediência, para que nós também aprendamos a obedecer a Deus, mesmo quando nos custa, e para que nós aprendamos a obedecer a Deus, mesmo quando não compreendemos tudo. Uma coisa aqui interessante, não é que uma vez o anjo aparecendo, São José compreendeu plenamente, aquilo ainda continuou sendo um mistério para ele. Como é que a Virgem Maria poderia conceber
pela ação do Espírito Santo. É porque nós nos acostumamos com a ideia, sempre ouvimos e não mais nos espantamos com este relato único na história. O Filho de Deus que se faz homem no ventre da Virgem Maria. Então ele ouviu, não compreendeu tudo, mas obedeceu, creu, acreditou em Deus e obedeceu. Peçamos a intercessão de São José, para que nós também sejamos obedientes, mesmo quando isso nos custar, para que bem possamos celebrar o Santo Natal que vai acontecer em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.